Retomando, galera. Retomando. Estamos analisando a imaginação para compreender a questão do hábito. Porque o hábito é o princípio psicológico, então, portanto, subjetivo, em David Hume, que nos permite, ao mesmo tempo, a compreensão da possibilidade de uma ciência empírica, admitida a impossibilidade de se alcançar a questão da universalidade. Então vamos novamente pensar essa ideia de causalidade, de nexo causal, de sucessão de ideias, que é fundamental em David Hume. Vamos lá. Vou repetir. Causa é pensamento, efeito é experiência. Como assim, Juliano? Eu te explico. Suponhamos que você nunca tenha se machucado. E eu vou lá e te mostro uma ferida. Você sabe o que é ferida? Sabe? Você precisa sentir dor para saber o que é machucado? Não. Você consegue entender o que é ferida sem sentir? Sim. Então causa é teoria. Agora, você consegue saber o que é dor sem sentir dor? Não. Você consegue saber o que é saudade sem sentir saudade? Não. O que significa dizer que dor, aqui nesse exemplo, ele não é pensamento, ele é ato de sentir. Então, ele é efeito. Então, causa é pensar, efeito é sentir. Causa é aquilo que eu conheço pensando, efeito é aquilo que eu conheço sentindo. Então, existe ferida sem dor, mas não existe dor sem alguma coisa que cause isso. Então, causa, teoria, efeito, experiência, e a partir desses três princípios eu tenho a regulação da imaginação natural e da imaginação arbitrária, seja a imaginação que cria involuntariamente, seja a imaginação que cria voluntariamente. Esses são os princípios universais que regem a imaginação. Semelhança, coisas que costumam ocorrer juntas, tempo e espaço, por ser um fenômeno natural, e causalidade, porque um fenômeno está intimamente ligado ao outro, o que significa dizer que normalmente ele causa o outro. Quer dizer que isso ocorre sempre? Não, isso quer dizer que ocorre quase sempre. Sim. Então nós temos aqui os princípios universais que regem a imaginação. Tá vendo que a causalidade gerou um outro fenômeno? E se um gera o outro, dentro do tempo e do espaço eu tenho uma semelhança? Então, quando eu penso em andar de bicicleta, que eu estou muito rápido, eu falo assim, pô, eu vou diminuir, porque senão vai ter uma curva ali, se eu errar, eu vou cair, eu vou me machucar. Perceba que você faz uma previsão de que ferida causa dor. Então tá, vamos lá? Bora! A imaginação gera o hábito, que gera o princípio de causalidade, que gera uma sucessão de ideias. Uma sucessão de ideias. Olha essa palavra aqui, ó, sucessão de ideias. Volta. Volta. O que está escrito aqui? Tanto a imaginação natural quanto a imaginação arbitrária é controlada por três leis universais de associação. Leis universais de associação. Essa associação de ideias, ela ocorre por uma sucessão de ideias. Vou te dar um exemplo. Eu falo para você assim, ó, café. Café quentinho. Com pãozinho. O que você pensa quando escuta o termo vamos tomar um cafezinho com um pãozinho quentinho na chapa com manteiga? Você não tomou, você vai tomar e você tá com uma puta fome. A sua imaginação tá aqui, ó. Ela já, por hábito, que é um processo de operação da mente humana que ocorre por meio da imaginação, ela já cria uma série de coisas, porque geralmente um pãozinho na chapa com um cafezinho causa uma boa conversa, causa um bem-estar, causa afeto, causa reunião familiar, causa
um certo chamego com quem você ama, afinal você está tomando esse cafezinho com esse pãozinho no motel, nas suas férias. Perceba que esta causalidade gera uma sucessão de outras ideias, que é esse bem-estar, essa reunião, esse bate-papo, essa paquera. E essa sucessão de ideias, ela só existe graças ao hábito. Como assim? Graças às experiências que você anteriormente viveu e percebeu que toda vez que tem um cafezinho com um pãozinho, as coisas relacionadas àquilo se repetem. Se eu falar de cafezinho com pãozinho, você pensa em terremoto? Não, né? Porque geralmente cafezinho com pãozinho não tem a ver com terremoto. Você pensa em pular de paraquedas? Não, né? Porque não existe hábito de pãozinho, cafezinho e paraquedas. Você pensa em submarino nuclear? Não, né? O que significa dizer que a sua imaginação, ela cria. E ao criar, ela segue regras. E essas regras se baseiam na sua experiência, que gerou ideias. E essas ideias, elas se tornam hábitos mentais que te permite a possibilidade de prever o futuro, graças à causalidade que existe entre essas ideias semelhantes no tempo e no espaço, que permite você fazer previsões de sucessão de ideias daquilo que pode ocorrer ou não. E aí eu posso te dar vários outros exemplos, mas vamos voltar. E eu vou te dar um outro exemplo, mais para baixo tem um outro exemplo. Então, princípios não universais, então, portanto, particulares, que ganham imaginação, são esses três aqui. Identidade. Identidade é aquele que me permite dizer que uma coisa é igual a outra. E isso é particular de cada um de nós. Você quer ver alguma coisa, interessante? Você achar que uma pessoa é idêntica a outra. Nossa, seu filho parece muito com você, mãe. E aí outra pessoa diz, não, parece com o pai. Perceba que essa noção de identidade, ela é sua. Se você acha o seu namorado bonito, beleza, e o seu namorado, ela é sua. Não quer dizer que a gente acha, né? Então, olha só, graus de quantidade. Quantidade são porções, proporções, universal, particular, singular. Essa ideia de quantidade é dada por você. A ideia de qualidade das coisas é dada por você. E a ideia de contrariedade, aquilo que possui divergências, porque existe contrário, contraditório, subalterno, contrariedade também é um princípio seu, que cada um utiliza da forma singular, particular. Beleza? Então, mas afinal, o que é o hábito em David Hume? Tá. Antes da gente responder, afinal o texto já está aqui embaixo, vai dar para responder tranquilo, mas eu quero voltar para te mostrar aqui. Ó. Hábito é um processo de operação da mente humana que ocorre na imaginação. E essa imaginação pode ser natural ou arbitrária, cujo princípio de causalidade é responsável por uma sucessão de ideias no tempo e no espaço, como forma de prever o futuro. Essa é a definição de hábito, sem decorar, e naturalmente eu transcrevi essa definição aqui para você. O que é o hábito? Processo de operação da mente humana que ocorre somente na imaginação, seja ela natural, passiva ou arbitrária, ativa, cujo princípio de causalidade é o responsável pela sucessão de ideias semelhantes que costumam ocorrer juntas, né? E essas ideias semelhantes, por serem fenômenos, ocorrem no tempo e no espaço, com base ou não na experiência. Sim, porque você também aprende com a experiência dos outros, como forma de prever o que está por vir. O hábito, portanto, vai além da experiência e refere-se à capacidade de pensamento humano que permite ao homem se organizar para o que ele vai enfrentar naquilo que está por vir, seja logo ali ou lá. Exemplo.
Você vai para a escola. Antes de ir para a escola, você se organiza prevendo o que vai acontecer na escola? Sim. Nós vamos em um clube, parceiro, piscina. Antes de você ir no clube, você se organiza prevendo o que vai acontecer? Sim. Você nunca foi à praia. Você não tem experiência com praia. Mas você já viu imagens de praia, já conversou com pessoas que foi, já assistiu filme com cenários em praia. E você se organiza para ir para a praia. Você faz uma previsão do que está por vir? Sim. Qual que é o nome disso? Hábito. Então, hábito é um processo de operação da mente humana que ajuda você a prever o futuro com base na sua experiência ou na experiência dos demais sujeitos. E para isso você faz uma sucessão, você desencadeia ideias que possivelmente podem ou não ocorrer. Pô, então eu vou pra praia, eu vou levar a sunga, eu vou levar um biquíni, eu vou levar chapéu, eu vou levar protetor solar, eu vou Perceba que sucessão de ideias semelhantes, ou seja, de coisas que costumam ocorrer juntas no tempo e no espaço, porque geralmente praia, parceiro, praia causa sol, camarão, bem-estar, férias, essas coisas estão associadas. Tá com dificuldade de entender o hábito? O hábito é o pensamento, fruto da imaginação, que ajuda você a se organizar para o futuro. É isso. Tá vendo que hábito em David Hume não é fazer? Hábito é se preparar para aquilo que pode acontecer e aí sim você vai fazer. Fechou? Ah, tranquilo demais, né? Então tá aqui, a imaginação cria o hábito. Onde tem hábito tem causalidade. E a causalidade causa, nexo causal, uma sucessão de ideias no tempo e no espaço. Esse é o primeiro exemplo, mas eu vou te dar outros exemplos. Então eu coloquei aqui, ó, para melhor compreensão do conceito de sucessão de ideias, que é essa daqui, que são as coisas que podem acontecer quando você vai à praia, provocadas pelo princípio de causalidade, porque existe nexo causal, né, entre praia, sunga, maiô, biquíni, férias, camarão, cerveja. Fruto do hábito, veja os esquemas pedagógicos abaixo. Que bacana! Tá aqui. Segundo exemplo. Grava esse esquema aqui. Imaginação gera o hábito, que gera a causalidade, que gera uma sucessão de ideias. Olha aqui, ó. Imaginação, hábito, causalidade, sucessão de ideias. Tá tudo aqui. Então tá lá. Segundo exemplo. Mostra que de uma ideia inicial, tá vendo? Ideia inicial, chamei aqui ideia inicial. Mostra que de uma ideia inicial qualquer, ocorre a sucessão de outras tantas ideias semelhantes na imaginação devido ao princípio de causalidade. Então, a ideia inicial, praia. Ô, meu camarada, bora pra praia? Ideia inicial, a sua imaginação, pelo hábito, que é a sua forma de prever o futuro, começa a desencadear uma série de ideias semelhantes no tempo e no espaço devido ao nexo causal entre essas ideias relacionadas à praia. Perceba aqui, ó, praia. Pensou? Já se preparou? Pegou o seu biquíni, seu protetor porque tem sol, separou a grana, se organizou para viajar, pegou a mala e assim sucessivamente. Tá vendo que o princípio de causalidade, que eu falei para você que gera uma sucessão de ideias, tá aqui, ó. O princípio de causalidade gera uma sucessão de ideias semelhantes no tempo e no espaço, todas elas com nexo causal em relação à ideia inicial de praia. E isso tudo dá o nome de hábito. Vamos pro exemplo final, que daí a gente encerra o conceito de hábito. Exemplo 3. Leio. Exemplo prático. Aqui eu fiz uma suposição que existem amigas e elas estão solteiras. E chega no final de semana. Então tá aqui, ó. Exemplo prático de como ocorreriam os processos descritos nos exemplos 1 e 2. Imagine você que está solteira, que você está em casa sem fazer nada, naquela situação de pessoa solteira. Sua melhor amiga que está nas mesmas condições no meio da noite te liga e diz: vou passar em sua casa para nós irmos a uma festa. Pronto. Um dos sentidos, no caso a audição, capta através da linguagem a ideia de festa. A ideia de festa é a ideia inicial, responsável por possibilitar
o desencadeamento das demais ideias relacionadas ao fato festa. Então tá aqui, ó. A imaginação capta a ideia inicial de festa e você já se prepara por tudo aquilo que está relacionado à festa que pode ou não acontecer. Isso dá-se o nome de hábito. Cara, a gente faz isso o tempo todo, né, professor? Porque eu tô sentado aqui assistindo a sua aula aqui, mas eu já organizei porque amanhã eu tenho que trabalhar. Eu já me organizei para ir para academia, eu já me organizei porque eu preciso fazer compra com os meus pais. Então quer dizer que fisicamente o meu corpo está aqui, só que a minha imaginação, ela me transporta para outros lugares, fazendo uma série de previsões. E graças à imaginação a gente consegue se organizar para uma hora, para um dia, para uma semana, para um mês, para a vida inteira. Tem pessoas que têm planejamento para a vida inteira. Eu tenho planejamento para a vida inteira, eu não sei se vai dar certo, por isso que a gente tem a capacidade de refazer os nossos trajetos novamente. Então, volto. Tá aqui, ó. A imaginação gera o hábito, que gera o princípio de causalidade, que gera uma sucessão de ideias. A causalidade, aqui, ó, causalidade refere-se a um fato que costuma causar os demais dentro do tempo e do espaço, e essas coisas costumam ocorrer juntas, recebe o nome de semelhança, e esses são os princípios universais, não dá para escapar. Então voltamos novamente ao conceito de hábito. Processo de operação da mente humana que ocorre somente na imaginação, seja ela natural ou arbitrária, ativa ou passiva, voluntária ou involuntária, cujo princípio de causalidade é o responsável pela sucessão de ideias semelhantes no tempo e no espaço, com base ou não na experiência, como forma de prever o que está por vir. O hábito, então, portanto, vai além da experiência e é um processo de operação da mente humana que permite você, que permite eu, que permite nós nos organizarmos para um futuro que é incerto, mas que a gente consegue prever. Então, o hábito nos dá o conhecimento do que pode vir. E a causalidade transforma isso em possível, porque é possível que na festa em que você vai tem amigos, comida, bebida, música, dança, diversão, etc. É possível, mas talvez não tenha sido divertido, você não encontrou seus amigos e a comida estava horrível. Mas geralmente a gente encontra amigos, a comida é boa, a bebida, nossa, e assim sucessivamente. Beleza? Galera, então tá explicado aí para você a questão do hábito em David Hume. E a gente volta para falar da classificação das ideias produzidas pela imaginação. Por que a gente vai falar da classificação das ideias produzidas pela imaginação? Ué, a sua imaginação ela é ativa, meu camarada. Se ela é ativa, ela tem a capacidade de criar. A sua imaginação ela é limitada ou ilimitada? Ela é limitada. Ela é livre ou segue regras? Ela segue regras. Mas como que a minha imaginação é limitada e segue regras se eu tenho a sensação que ela é livre? Ela é livre dentro das regras, dentro dos seus limites. Nossa, Juliano, que estranho, mas fez sentido agora. Sim. Então, se a sua imaginação cria, e ela tem infinitas criações, a gente precisa entender como que ela organiza essas criações, e essas ideias podem ser agrupadas em quantos conjuntos. É o que nós vamos ver. Bem, dito isso, a gente começa a falar sobre a classificação das ideias produzidas pela imaginação. Respira e já acompanha na próxima parte da aula. Valeu! Filosofia! Que bacana!